Escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho aqui uma pequena melodia de uma criança quando iniciou sua carreira, que começou cantando: eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Bíblia, tu és o meu livro, meu condutor. Bíblia, tu és o meu guia de muito eterno amor. Bíblia, tu és. Aqui em Atos capítulo 16, quando quero estar lendo aqui a respeito de uma mulher por nome Lídia. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Louvado seja Deus. Muito bem, aqui está Paulo falando a respeito de uma jovem que obtinha sobre ela um espírito de adivinhação. E no momento que eles saíram para aquele momento de oração ali, Paulo então
eles tiveram ao encontro dessa mulher, que na qual encontrou com eles, mas Paulo ficou tão perturbado com a presença de ver aquela mulher naquele espírito de adivinhação, porque ela queria chegar ao ponto de ser uma pessoa lucrativa para mostrar que tinha condição para mostrar que ela tinha Deus na vida dela, ou seja, o Espírito Santo na vida dela. Mas, dando a continuidade aqui na Escritura, quero dizer, aqui no versículo 19, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e as levaram à praça, à presença dos magistrados, e, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Veja só, meus irmãos. Muito bem, Deus conhece e sabe quem mexe com Ele, mas nosso objetivo aqui é estar levando mais uma oportunidade com as Escrituras e um momento da pregação da palavra de Deus que irá chegar a você, meus queridos e preciosos irmãos. Deus vos abençoe. Muito bom dia a todos, que Deus abençoe. E pela graça dele estamos aqui mais uma vez falar um pouquinho das Escrituras e comentar, um pouquinho daquilo que Deus nos orientou a fazer. E que Deus abençoe a todos vocês. Agradeço a vossa atenção, a vossa sintonia. Tudo isso é bênção de Deus e nós vamos seguindo adiante, mesmo se o mundo se levantar contra, verdade? Bem, o assunto hoje não é uma novidade, mas simplesmente vamos falar um pouquinho mais sobre o que foi mesmo que o sétimo anjo, chamado pelo povo hoje, pelos seguidores da mensagem, revelou. Você não vai encontrar nada que ele revelou. O sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Porque, na verdade, ele tem uma missão apenas: tocar a trombeta, no tempo e na hora certa. E o tempo de ele tocar a trombeta, só Deus sabe quando é o tempo. Só sabemos que ele não tocou a trombeta, segundo as Escrituras. Em Apocalipse capítulo 10, 7, há um anúncio, anunciando que ele iria tocar uma trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então não é que ele ia revelar o mistério de Deus. A Bíblia diz que cumprir-se-á. Qual que é o mistério de Deus que não foi revelado, não foi dito por Jesus, por nenhum dos apóstolos? O dia, a hora, o tempo da sua volta. Então veja que William Branham, ao se colocar
nessa posição, ele se coloca contra as Escrituras. Quando ele disse que, quando Jesus estava se referindo, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho só o Pai, ele se referiu a esta Escritura, e ele então disse que Jesus não disse que ninguém saberia. Ele disse que Jesus disse do presente, ninguém sabe. Mas ele não disse que ninguém saberia. Quer dizer, então ele se colocou como alguém que sabe mais do que Jesus. A ele foi dado mais entendimento, mais luz, mais revelação, mais Espírito Santo que o Filho de Deus teve. Porque se Jesus, como Filho de Deus, nascido de uma virgem, o único Filho de Deus gerado por ele, não sabia, agora vem um homem e diz que sabe. Será que ele realmente tocou a trombeta? Esse sétimo anjo já tocou a trombeta? Se ele tocou, ele simplesmente é um falso. Na concepção de muitos tocou. A sua mensagem é o toque da sétima trombeta, do sétimo anjo. Aos que seguem-o até hoje. Porque nós também assim criamos. Às vezes as pessoas vêm nos falar sobre mensagem. Mas o que você sabe da mensagem que também não sei? Pois se estive por 46 anos na mensagem. Eu saí da Igreja Batista para estar no Tabernáculo no ano de 71. Isso quer dizer, tudo que você sabe sobre a mensagem, todos que viveram ali esse tempo, todos sabem também. Agora eu quero saber sobre a Bíblia. Aí que está a diferença. Quando Deus nos tira, então quando se tirou o povo do Egito, Israel sabia do Egito tudo, não é? Mas agora eles teriam que saber a respeito do libertador, daquilo que Moisés lhes anunciou. Não mais coisas do Egito, mas aquilo que a gente aprende, a gente sempre sabe, guardou aquilo, sabe? Então por isso a gente pode falar com segurança, quando a gente passa a estudar a Bíblia e vê a luz que a Bíblia produz, e descobre-se então que o sétimo anjo, ele ainda não tocou trombeta nenhuma, não apareceu. Então a gente pode afirmar categoricamente. Me lembrando, não é sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10. Quem acha que é, está enganado. Alguns de seus seguidores entre aspas, seguidor, mas não é seguidor, tem medo de dizer que não é seguidor dele. Tem pastores que é assim, tem medo de perder dinheiro, membros, e assim tem medo de perder. Então fica lá, meia pedra, meio tijolo, meio sábio, meio tolo. Porque eles também não creem que, e lembrando, é sétimo anjo. Hoje, né, muitos já veem, mas não tem coragem de dizer e de tomar uma posição. Falta-lhes fé, coragem, determinação, e isso vem da parte de Deus. Se não veio, não adianta cobrar, que ninguém pode dar o que não tem. Então, o anúncio do sétimo anjo está em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Que mistério é este? Vamos descobrir que mistério é este que se cumprirá quando o sétimo anjo tocar a trombeta de fato. Apocalipse capítulo 11, nós vamos encontrar quando a sétima trombeta é tocada, o sétimo anjo toca a trombeta. E esse sétimo anjo, ele é celestial e não um homem.
De forma alguma. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então veja, ele foi anunciado, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então você encontra Apocalipse 2:7. Agora, o aparecimento deste anjo foi em Apocalipse capítulo 11, verso 15. E quando ele toca, aí alguma coisa acontece muito tremenda, gloriosa, que Satanás vai deixar de dominar o mundo. Porque João já disse: o mundo jaz no maligno. Hoje eles pararam de colocar faixas, panfletos em carros. Tal cidade é do Senhor Jesus, tal cidade é do Senhor Jesus, e assim. Porque tudo bem, a terra é de Deus. Mas o sistema que domina sobre a terra hoje, ele é maligno. Então, se você vai mergulhar na política, é seu dever votar, você vai ter que escolher um candidato. Beleza, você vai escolher um candidato e vota em quem você quiser, sem tocar trombeta, que é o correto. Mas se você quiser contar, problema seu também. Mas o certo seria ser anônimo. Acontece que este mundo, ele está dominado. Satanás o ofereceu a Jesus no Monte da Tentação, na sua terceira investida. Em Mateus 4, Lucas 4, ele mostrou os reinos do mundo para Jesus. Quando João disse que o mundo jaz no maligno, porque ele tinha consciência que todo o sistema mundial, político, religioso, monetário, ele é controlado pelo inimigo. Não é você, irmão, virando um deputado, que você vai mudar isso, não. O irmão tem que ser vereador, tem que ser prefeito, tem que ser senador, tem que ser deputado para melhorar. Não é você que vai mudar este mundo, não. O mundo jaz no maligno. Haverá um tempo em que tudo será mudado, todo o sistema será mudado. Quando será? Mês que vem? Ano que vem? Os prognosticadores desde séculos passados vêm marcando este tempo. Mas esse tempo chegará. E quando o sétimo tocar, guarde isto: o sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É Cristo que está reinando hoje no mundo? Não é Cristo que está reinando. Daniel foi um grande homem ali na Babilônia, braço direito do rei, mas Daniel mudou a Babilônia? Nunca mudou. Ele foi fiel a Deus dentro da Babilônia. A Babilônia continuou sendo Babilônia, idólatra, da mesma forma. Mas Daniel estava ali dentro, rodeado de idólatras, mas ele adorava ao único Deus. Ele não tentou nem mudar aquele mundo. Ele vivia ali porque Deus o colocou ali para ser uma testemunha de que existe um Deus justo, poderoso,
capaz de fazer com que todos os reis do mundo se tornem bois, como fez com Nabucodonosor. Estão vendo? Desta forma, quando o sétimo anjo tocar, então agora sim, o reino do mundo, Satanás vai deixar de ser o rei do mundo. Este mundo vai voltar para o domínio de Cristo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E Jesus reina, hoje reina no seu coração, que procura viver segundo as suas instruções, como embaixador deste reino que um dia será inaugurado. Quando será inaugurado? Quando o sétimo anjo tocar a trombeta. Até então, nós vamos viver neste mundo o tempo que Deus reservou para cada um de nós, aguardando esta bem-aventurada aparição do Senhor, aguardando este dia. Se nós dormirmos antes, como já dormiram quantos milhares e milhares de cristãos, quantos milhares e milhares dormiram anelando esse dia? Mas ainda não chegou. Mas ele chegará. E todos aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então haverá uma grande solenidade. Pensam bem. Se naquele dia da criação deste universo, deste mundo, naqueles lá no Gênesis capítulo 1, e Deus criou tudo perfeito, sem maldade, e esta maldade ser destruída para sempre, eternamente, e esse sistema ser destruído para sempre e voltar a ser o sistema de Deus em toda a terra. Oh, que coisa! Não dá para nossa mente imaginar como será este dia, mas dá para nós crermos e tudo que nós pensarmos que será glorioso, será muito mais. Basta você olhar Apocalipse capítulo 1, João, que estava acostumado tanto com Jesus, quando ele viu Jesus na sua sépita glória, ele caiu aos seus pés como morto. Mas João era acostumado com ele. Mas de repente, ele caiu como morto ao vê-lo na sua sépita glória. Então vai ser muito mais glorioso do que eu posso pensar. Nunca subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não precisa temer. Sétimo anjo não tocou trombeta. Quando ele tocar, você saberá, porque você confia em Jesus e ele é suficiente para te guardar para aquele momento especial. Em nome de Jesus Cristo. Precisamos de saúde, Senhor. Todos os teus filhos precisam de ânimo, saúde, vigor, que cada um obtenha o que necessita para prosseguir nesta jornada que o Senhor traçou para cada um. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Amém.